Alex, um jovem idealista com olhos brilhantes e a mente cheia de sonhos audaciosos, caminhava pelos corredores da universidade. Cada livro que carregava, cada aula que assistia, era um tijolo na construção de um futuro próspero que ele visualizava com clareza. Acreditava piamente no sistema educacional, uma máquina bem oleada que, segundo ele, pavimentaria o caminho para o sucesso. Suas noites eram consumidas por estudos intensos, a crença inabalável de que o conhecimento acadêmico era a chave mestra para todas as portas. Ele via a faculdade não apenas como um lugar de aprendizado, mas como um santuário, um guia infalível para uma vida adulta. Certo dia, após uma aula particularmente tediosa de economia, Alex se demorou na sala. O professor desiludido, um homem de meia-idade com rugas de cansaço nos cantos dos olhos, arrumava seus papéis. Um suspiro escapou de seus lábios, quase inaudível. Alex, ele disse sem levantar os olhos. Você é um bom aluno. Mas lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que a grade curricular ensina. Muito mais. A voz do professor carregava um tom de melancolia e um aviso velado, uma semente de dúvida que se aninhou na mente fértil de Alex. Aquelas palavras pairaram no ar, e a partir daquele momento, Alex começou a observar o mundo ao seu redor com uma nova lente. A disparidade entre o que aprendia nos livros e a realidade financeira de seus colegas e familiares tornou-se gritante. Via pais endividados, com a preocupação estampada no rosto, lutando para pagar as mensalidades da faculdade. Amigos apertavam os cintos contando cada centavo, enquanto a própria mesada de Alex parecia escorrer por entre os dedos, sem que ele soubesse exatamente para onde. A frustração e a confusão cresciam. Como era possível que, com tantas horas de estudo, a escola nunca tivesse abordado questões tão práticas e vitais sobre dinheiro? A inquietude de Alex encontrou eco em Miguel, um colega mais velho da faculdade que já trabalhava e carregava uma visão cínica, porém realisticamente afiada sobre o sistema. Eles não ensinam sobre dinheiro porque não querem que você entenda o jogo, Alex, Miguel disse uma tarde com um sorriso amargo. É mais fácil controlar quem não sabe como as finanças funcionam. Aquelas palavras, ditas com uma casualidade que beirava na indiferença, plantaram as primeiras sementes de desconfiança profunda em Alex. Ele sentiu-se traído, como se o sistema educacional que tanto venerava tivesse escondido uma parte crucial de seu conhecimento, uma lacuna que o deixava vulnerável. Em uma tarde chuvosa, enquanto buscava um livro sobre história da arte na vasta e empoeirada biblioteca da universidade, Alex se deparou com um volume antigo e esquecido, escondido entre tomos de filosofia. A capa, desbotada e sem título chamativo, parecia quase ambígua, como se seu conteúdo fosse proibido. A arte de gerenciar sua riqueza lia-se em letras miúdas. Intrigado, Alex o pegou. Folheou algumas páginas e sentiu um estranho magnetismo. Ele começou a ler o livro, escondido nas profundezas da biblioteca, longe dos olhares curiosos. Era como se tivesse encontrado um mapa para um tesouro secreto, um conhecimento que o sistema parecia ter deliberadamente omitido. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Alex mergulhou de cabeça nos estudos de educação financeira, devorando o livro antigo e buscando incessantemente por mais informações. Era um contraste gritante com as matérias formais da faculdade, que agora lhe pareciam vazias e desconectadas da realidade. Noites e fins de semana eram preenchidos com artigos de blogs, vídeos no YouTube de gurus financeiros e e-books obscuros sobre investimentos e economia pessoal. Ele montava planilhas, calculava juros compostos em cenários hipotéticos e tentava entender a dinâmica das dívidas que tanto afligiam sua própria família. A cada nova descoberta, uma onda de indignação o invadia. Era como se uma venda tivesse sido removida de seus olhos. Juros compostos, que poderiam ser uma ferramenta poderosa para a construção de riqueza, eram os mesmos que aprisionavam milhões em ciclos de endividamento. A complexidade dos investimentos, a importância da poupança, a diferença entre ativo e passivo, tudo isso parecia um conhecimento fundamental, mas completamente ausente do currículo escolar. A profundidade da ignorância financeira imposta pelo sistema era chocante. Alex sentia-se cada vez mais inquieto, como se estivesse guardando um segredo vital que todos deveriam saber. E, impulsionado por essa urgência, Alex tentou compartilhar suas descobertas. Falou com seus amigos sobre a importância de começar a poupar cedo, sobre diversificação de investimentos e sobre a armadilha do cartão de crédito. A resposta, no entanto, foi desanimadora. Isso não é matéria de escola, Alex, disseram alguns com um ar de desinteresse. Outros, com um sorriso condescendente, sugeriram. Você está perdendo tempo com essas coisas. Foca no diploma, é isso que importa. Até mesmo alguns professores,
Quando Alex tentou levantar o assunto em discussões informais, o receberam com ceticismo ou hostilidade velada. Nosso currículo é abrangente e focado nas necessidades do mercado de trabalho, afirmou um deles, encerrando a conversa abruptamente. A rejeição social do seu novo conhecimento era um golpe. O maior desafio, contudo, veio de sua própria casa. Alex, com a melhor das intenções, tentou aplicar seus novos conhecimentos para ajudar sua família endividada. Sugeriu um orçamento mais rígido, propôs alternativas para pagar as dívidas com juros mais baixos e tentou explicar os perigos de novos empréstimos. Sua família, porém, o via como um sonhador, ou pior, um rebelde, que havia abandonado os estudos sérios para se aventurar em ideias estranhas. Você é muito jovem para entender essas coisas, Alex, disse seu pai com um tom de cansaço. Sua mãe, preocupada, pedia que ele se concentrasse na faculdade e deixasse os problemas de gente grande para eles. A desconfiança e a resistência da família eram dolorosas, mas não o fizeram desistir. Foi nesse período que Alex cruzou o caminho do Dr. Silva, um professor renomado da faculdade, conhecido por sua oratória impecável e sua defesa intransigente do currículo tradicional. Dr. Silva representava o establishment, a voz da autoridade que desdenhava de qualquer educação alternativa, especialmente a financeira, que ele considerava assuntos para economistas ou conselheiros de investimento, não para o ambiente acadêmico. Em uma palestra sobre o futuro da educação, Alex teve a audácia de perguntar sobre a ausência da educação financeira no ensino básico. Dr. Silva, com um sorriso polido, mas cortante, respondeu que a função da universidade era formar pensadores críticos, não contadores de centavos. Aquela resposta acendeu uma faísca em Alex. Uma nova motivação surgiu. Não apenas o desejo de aprender, mas de vingar a si mesmo e a todos que foram prejudicados pela sistemática falta de conhecimento financeiro. Ele queria expor a falha do sistema, a omissão deliberada que mantinha as pessoas presas em um ciclo de ignorância e dependência. A indignação se transformou em um propósito. Certa noite, enquanto pesquisava sobre a história do sistema educacional, Alex encontrou uma série de artigos antigos e documentos digitalizados em um arquivo morto da biblioteca digital. Um deles, um artigo de jornal da década de 1950, detalhava debates acalorados entre educadores e líderes empresariais sobre a inclusão de matérias práticas no currículo escolar. Em meio a discussões sobre civismo e ciências, havia uma nota de rodapé quase imperceptível, mencionando a decisão de um comitê influente de priorizar o desenvolvimento intelectual abstrato em detrimento de habilidades técnicas e financeiras que seriam adquiridas na vida prática. Aquilo não era uma omissão acidental. Era uma decisão histórica, tomada por figuras influentes, que deliberadamente excluiu a educação financeira do currículo. A revelação atingiu Alex como um raio. O sistema não era apenas falho. Ele havia sido construído para ser assim. A revelação daquela decisão histórica, a prova de que a omissão não era um acaso, mas um ato deliberado, incendiou Alex. Ele não podia mais ficar em silêncio. A indignação agora era uma força motriz, impulsionando-o a confrontar o sistema que o havia enganado, e a tantos outros. Alex dedicou-se com fervor a compilar suas descobertas, transformando sua pesquisa solitária em um manifesto poderoso. Ele reuniu dados, estatísticas sobre endividamento, testemunhos de pessoas que haviam arruinado suas vidas financeiras por pura falta de conhecimento, e as evidências esmagadoras da importância de uma educação financeira acessível. Cada gráfico, cada citação, cada exemplo era um tijolo na muralha que ele estava construindo contra a ignorância. A oportunidade de confrontar o sistema surgiu durante o anual Fórum de Ideias Acadêmicas da Universidade, um evento de prestígio onde professores e alunos apresentavam suas pesquisas e visões para o futuro. Dr. Silva, o antagonista da tradição, seria um dos palestrantes principais. Alex se inscreveu para apresentar um painel intitulado audaciosamente A Ignorância Financeira, um legado programado? O título por si só já causava burburinho nos corredores. No dia do fórum, o auditório estava lotado. Dr. Silva, com sua postura impecável e sorriso confiante, havia acabado de concluir sua palestra sobre a excelência do currículo liberal. Alex subiu ao pódio, o coração batendo forte, mas com uma determinação inabalável. Uma projeção atrás dele exibia um gráfico chocante sobre a dívida estudantil. Ele começou sua apresentação, a voz firme, expondo a falácia de um sistema que preparava mentes para o mundo, mas as deixava desarmadas diante da realidade financeira. Ele citou o documento antigo, a decisão de priorizar o desenvolvimento intelectual abstrato,
e a consequente exclusão de habilidades práticas. A plateia, inicialmente cética, começou a se inclinar para o lado de Alex, à medida que ele expunha as verdades. Ele não atacava os indivíduos, mas a estrutura. As expressões nos rostos dos estudantes e até de alguns professores começaram a mudar de indiferença para curiosidade, e depois para uma preocupação palpável. Dr. Silva, sentado na primeira fila, tentou intervir com perguntas retóricas sobre a simplificação excessiva do tema. Mas Alex estava preparado. Ele respondeu com argumentos sólidos, dados irrefutáveis e uma paixão que vinha de anos de frustração e pesquisa. Não estamos aqui para formar apenas pensadores críticos, Alex concluiu, sua voz ressoando pelo auditório. Mas cidadãos capazes de navegar em um mundo complexo. E no mundo de hoje, ignorar o dinheiro é ignorar uma parte fundamental da existência humana. Houve um silêncio tenso, seguido por um aplauso hesitante, que rapidamente se transformou em uma ovação de pé. Naquele momento, Alex percebeu que não estava lutando apenas por si, mas por todos que haviam sido mantidos na ignorância. Ele superou seu medo e insegurança, sentindo uma redenção pessoal em cada palavra proferida. O sistema não mudaria da noite para o dia. A palestra de Alex foi um catalisador, mas a inércia burocrática era poderosa. No entanto, a discussão foi iniciada. Alguns alunos, inspirados por Alex, se aproximaram, querendo aprender mais. Miguel, o colega cínico, estava entre eles, um sorriso orgulhoso no rosto. Ele se tornou um dos primeiros aliados de Alex, ajudando a organizar workshops informais e palestras sobre educação financeira, começando modestamente na própria universidade. Até mesmo alguns professores, antes indiferentes, começaram a expressar apoio cauteloso, oferecendo espaços para os encontros. A maior vitória pessoal, contudo, veio de sua família. Vendo o empenho de Alex, a repercussão de sua apresentação e a clareza de suas ideias, eles finalmente o apoiaram. Sua mãe e seu pai, com um misto de orgulho e arrependimento, pediram que ele os ajudasse a organizar suas finanças. Alex, pacientemente, sentou-se com eles, aplicando os princípios que havia aprendido, e juntos começaram a reverter anos de endividamento. Anos se passaram. Alex, agora com uma barba rala e a sabedoria de quem trilhou um caminho árduo, não se tornou um professor universitário no sentido tradicional, mas um mentor. Ele liderava uma organização sem fins lucrativos que levava a educação financeira a escolas e comunidades, quebrando o ciclo de ignorância. Sua imagem, com um sorriso acolhedor e um livro sobre investimentos na mão, era um farol para muitos. A universidade, sob nova gestão, começou a considerar a inclusão de disciplinas de gestão financeira em seus currículos básicos, um sinal de que a semente plantada por Alex havia finalmente germinado. O sistema ainda era resistente, mas a luta continuava, e a mensagem final era clara. A mudança começa com um indivíduo, com uma voz corajosa, e se espalha, uma mente iluminada de cada vez.